Salve, torcedor, na área com mais um boletim do dia no canal jornalístico Detetives Vascaínos. Já te convido, antes de mais nada, a deixar o seu like nesse trabalho, compartilhar o conteúdo, chamar mais inscritos e se sentir em casa. Vamos juntos nessa com as notícias do Vascão. Bom, nesse vídeo de hoje o foco é a preparação de Vasco e Criciúma para a partida desse sábado. Ambas as equipes têm motivos suficientes para buscar a vitória. O Vasco, por exemplo, dependendo de uma combinação de resultados, pode até mesmo garantir virtualmente o acesso. Já o Criciúma terá a chance do confronto direto para frear o Vasco, encostar na briga e manter o sonho da Série A mais vivo do que nunca. Vamos trazer aqui os depoimentos de alguns personagens dessa partida. Teremos o Andrei falando pelo Vasco e pelo lado da equipe catarinense, dois meio-campistas que vão falar de como anda a confiança da equipe na busca pelos 3 pontos em São Januário. Isso e muito mais você confere agora no canal. Vamos em frente! Bom, Vasco e Criciúma ficam frente a frente nesse sábado à tarde em São Januário. Caldeirão pulsando novamente e o Vasco com a responsabilidade de fazer o seu dever de casa com maestria. No clube, o clima é de confiança e ousadia e melhorou muito depois do ponto trazido na bagagem do último domingo, né? O empate diante do Sport foi bem comemorado, isso porque complicou a vida de um concorrente direto ao acesso e colocou o Vasco a 2 passos da Série A. Afinal, São Januário está sendo a maior peça de engrenagem do time até aqui para chegar nessa pontuação. E sábado o pensamento não pode ser diferente, é transformar toda essa atmosfera das arquibancadas em força dentro de campo, para superar o Criciúma. Uma vitória sábado aliada a uma combinação de resultados poderia colocar o Vasco como virtualmente classificado para a Série A. Isto porque, numa hipótese do Sport perder e do jogo do Sampaio Corrêa e Ituano terminar empatado, tanto o Londrina como o Sampaio Corrêa e o Sport, por exemplo, teriam que torcer para o Vasco perder as 2 últimas rodadas, vencerem seus jogos e ainda de quebra melhorarem em muito o saldo de gols que está lá embaixo, comparado com o Vasco tem hoje, né, que é de 11. E quando o se entra em jogo, a coisa complica demais, né? Por isso, uma vitória no sábado encurtaria e muito esse caminho para o acesso. E dentro de campo, o Jorginho segue voltado para colocar contra o Criciúma uma equipe valente, rápida e cirúrgica. E as informações que chegam do CT Moacir Barbosa é que o treinador tem dúvidas quanto à utilização do Nenê para iniciar a partida. O meia Alex Teixeira andou treinando no lugar do veterano e não seria surpresa se o Cria tomar a vaga do vovô. Lembrando que o Alex tem sido decisivo nos últimos jogos e mudado, né, a cara das partidas. Foi assim contra o Operário e agora no último domingo contra o Sport, onde sofreu inclusive um pênalti. Mas o Jorginho, desde que chegou, disse que a presença do Nenê em campo era importante, pois além de todo o potencial dele, da qualidade, é um jogador que o adversário respeita. Ao mesmo tempo, ele deixou claro também que se fosse preciso sacar o veterano do time, sacaria sem problema algum. Portanto, essa definição persiste e é provável que amanhã a gente já tenha alguma direção nesse sentido. E você? Quem você escalaria? Nenê ou Alex Teixeira? Comente aí embaixo do vídeo e deixe a sua opinião. Bom, mas dando prosseguimento ao time do Vasco, o Jorginho conta com a volta do Léo Matos no time titular e do Bruno Tubarão no banco de reservas, né? Em relação ao Marlon Gomes, que estava preocupando a comissão técnica após o choque de cabeça que teve diante do Sport no último domingo, a princípio não deve ser dúvida para o jogo de sábado contra o Criciúma. O meia iniciou a semana treinando em separado do grupo, é verdade, em razão do protocolo de segurança. Porém, voltou a treinar normalmente com os outros jogadores e por hora está confirmado. Nas demais posições, a equipe também deve ser a mesma, com o ataque sendo formado por Egnaldo e Figueiredo, e ficando um único ponto de interrogação, né, com essa questão do Nenê e Alex Teixeira. E hoje foi dia de coletiva no Vasco, meus amigos. Quem falou com a imprensa foi o volante Andrei. No papo, o garoto impressionou com a sua maturidade, né? Respondeu tudo com convicção e de forma bem objetiva. Parecia um veterano. E nessa entrevista o Andrei falou sobre essa pressão na reta final, né? E claro, sobre o jogo de sábado e a necessidade de buscar a vitória diante da torcida vascaína. Ouça aí as palavras do garoto. Eu acho que a gente é bem tranquilo quanto a isso, porque temos a ajuda dos mais experientes também, de todas as áreas do clube. Eles sempre estão conosco, passando confiança, passando tranquilidade também. E nós jovens também que subimos da base, desde a base a gente já está acostumado com pressão. Por exemplo, eu tô desde os meus 6 anos aqui, desde os meus 6 anos já jogo clássico, então já sei da importância que é vencer, e da responsabilidade que eu tenho também de
de vestir essa camisa tão pesada. Todos sabem da nossa força, da força que a gente tem em São Januário, da nossa torcida que está sempre apoiando a gente, mas a gente tem que continuar com a nossa humildade, pé no chão, trabalhar firme durante a semana para fazer um ótimo jogo e, se Deus quiser, para a nossa torcida fazer uma festa, continuar fazendo uma festa linda. O Criciúma a gente tem que respeitar ao máximo, porque a gente sabe da qualidade deles. Nós ganhamos o primeiro turno, só que foi um jogo bastante disputado, um jogo bastante difícil. E agora em São Januário eu espero que o resultado possa se repetir e a gente possa sair vencedores também. Agora chegou a vez de falar do nosso adversário, o Criciúma. O time catarinense finalizou a preparação hoje, antes do embarque para o Rio. Foram 3 treinamentos por lá nessa semana. A equipe já embarcou para a Cidade Maravilhosa, onde nessa sexta-feira faz um treino pronto para o duelo no Estádio das Laranjeiras. O técnico Cláudio Tencati trabalhou muitas jogadas de bola aérea, pois sabe que o Vasco teve algumas falhas nesse sentido nas partidas passadas e priorizou também a bola parada. Por lá, todos têm ciência das enormes dificuldades que vão enfrentar, né? Um estádio lotado, a força do Vasco, mas os jogadores a princípio estão tranquilos e querem trazer na bagagem os 3 pontos. Até porque, se não vencer o jogo, um simples empate, por exemplo, tornaria a briga do Criciúma pelo acesso muito distante. Por lá, 2 jogadores comentaram nessa semana sobre essa reta final e o jogo com o Vasco. E eu vou começar primeiro com o volante Rômulo, autor dos 2 gols na vitória passada sobre o Ituano. E para o Rômulo, a parte psicológica tem que ser valorizada pelo grupo nesse momento. Confira aí. Pensamos em jogo após jogo, e isso não vai ser diferente. É muito importante para nós estamos pensando somente na vitória, assim como eles também. Então temos que ir concentrado, com um psicológico muito bom, para que possamos chegar lá, fazer um grande jogo e, se Deus quiser, pensar na vitória e conseguir a vitória, como viemos falando. Não adianta só você estar com a parte técnica e física em dia. O psicológico é muito importante hoje em dia no futebol. Então você tem que estar no alto nível também na parte psicológica para chegar e desempenhar um bom papel dentro de campo. E o outro que falou foi o meia-atacante Ítalo Melo, né? Um pouco tímido na entrevista e com poucas palavras. O meia projetou esse jogo de sábado. E o objetivo do Criciúma na Série B, e a ordem por lá, é ir para cima do Vasco. Ouça aí. O torcedor pode esperar não só de mim, mas de toda a equipe, vontade e determinação para vencer o jogo, que assim, força de vontade, empenho, isso não vai faltar, e estamos aí junto com eles em busca desse tão sonhado sonho aí. A gente tem que estar preparado para tudo, né? E o Tencati, a comissão toda vem nos passando o que pode acontecer no jogo. Então é um jogo muito importante nessa reta final de campeonato, que vai decidir, né, se a gente continua na briga, e vamos dar o nosso máximo para sair de lá com a vitória. Bom, é isso aí, meus amigos. Por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta com um noticiário ainda mais completo sobre essa partida de sábado. Vou trazer aqui, como de praxe, um repórter que cobre o Criciúma para poder nos passar mais detalhes de como chega o nosso adversário para esse confronto. Afinal, falta pouco para o sonho do acesso se tornar realidade, né? Só depende do Vasco, que precisa deixar de lado o secador, né, das outras equipes, a choradeira do esporte e fazer o seu dever de casa, né? Vencer e vencer são 2 jogos em São Januário onde não há espaço para tropeço. O Vasco tem que se impor, ser inteligente, cirúrgico e garantir o mais rápido do que nunca essa volta para a Série A. Valeu demais então, galera. Tô indo, grande abraço e até amanhã.